Boa tarde, pessoal. Então, eu vou continuar essa semana ainda, tá? Com o cálculo da imagem de um espelho, espelho esférico, ok? Por quê? Apesar de eu não ter corrigido todas as turmas ainda, porque ainda não deu prazo para entrega, tem uma galera que não me entregou, teve turmas que eu nem mexi ainda, tá? Então eu não. Se vocês já me enviaram, eu não corrigi ainda, porque faltando algumas turmas ainda, eu não cheguei em todas, não passei por todas, e tem pessoas que ainda, como o prazo ainda ele não venceu ainda, então ainda está tranquilo. Só que ao analisar as respostas, tá, eu percebi que ainda tem algumas dúvidas, alguns problemas ainda, tá, que eu achei melhor como eu vou ter que fazer mais exercícios, a gente tinha feito só 2, eu vou fazer mais alguns, eu vou repetir o mesmo exemplo que a gente fez na aula passada e fazer mais um e comentar. E agora eu vou dar uma ênfase maior aonde a gente teve, onde apresentaram os erros que eu vi na aula passada. Deixa eu tirar isso aqui que não precisa. Ok? Então vamos lá. Então, na aula passada, tá, a gente fez esse mesmo, é o mesmo que a gente fez na aula passada. Tá, um objeto de 6 centímetros foi colocado diante de um espelho esférico convexo de foco igual a 30, sendo a distância do objeto ao vértice 15 centímetros. Pergunta-se qual a posição da imagem, qual a altura da imagem, qual ela é real, virtual, direita ou invertida. Ok? Então vamos lá. Então eu coloquei agora aqui essa partezinha aqui do enunciado aqui que é importante para a gente saber. Por quê? O nosso espelho, tá? Isso, como a gente já no enunciado a gente sabe o que é um espelho esférico convexo, ok? Se o espelho ele é convexo, então eu vou olhar aqui, ó, um espelho convexo, de cara eu vou ter que colocar o foco como negativo, ok? Então é a primeira coisa que a gente tem que olhar. Okay? Algumas pessoas erraram lá porque quando o espelho é côncavo, como no exemplo eu tinha colocado negativo, colocaram nos dois negativos, certo? Eu tenho que olhar o que? Só quando o espelho for convexo, quando ele é côncavo é positivo, ok? Eu tirei do enunciado aqui o negativo que já estava aqui, então a pergunta ela está exatamente igual a que eu peguei da questão do vestibular, certo? Ou seja, eles informaram aqui que o foco tinha 30 centímetros, certo? Como o foco é de um espelho convexo, o foco tem que ser negativo, ok? Então vamos lá, o objeto tem 6 centímetros, certo? A segunda informação que aparece aqui, o foco é 30, então o foco é menos 30 porque ele é convexo. Isso é uma das coisas que ocorreram lá. Sendo a distância do objeto ao vértice, o P, certo? 15 centímetros. Pergunta-se qual P' e o I. Ok? Joia. Então vamos lá. Então, formulazinha eu tenho as duas, eu já tinha mostrado na aula passada. Só que quando a gente trata com objeto e imagem, certo? Que a gente não tem, eu tenho objeto, mas não tenho imagem e também não tenho P', obrigatoriamente eu sou obrigado a começar aqui. O F eu sei quanto que é, o P eu sei quanto que é, eu consigo só descobrir o P'. Ok? Então vamos lá, vamos substituir valores aqui, não esquecendo que o foco é menos 30. Então 1 sobre menos 30 igual a 1 sobre 15, que é o P, mais 1 sobre P'. Numa das questões que apareceu lá que eu mandei vocês fazerem na aula passada, dizia que o raio era 30, alguma coisa assim. Se eu der o valor do raio, a gente sabe que raio, foco, quer dizer, eu fiz errado, foco é igual a raio sobre 2. Certo? Deixa eu ver a borracha aqui. Tá? Então, se no enunciado não aparecer o foco, mas aparecer
raio, a gente divide por 2. Então, se eu tivesse aqui, em vez de foco igual a 30, tivesse o raio igual a 30, então o foco seria 15. Na realidade, menos 15. Certo? Mas esse caso aqui não é. Esse é um dos erros que ocorreram lá também. Tá? A fórmula, ela aparece 1 sobre foco. Então, é o valor que está aqui. Se é o foco, então beleza. Só tem que observar que ele é negativo. Ok? Então, vamos lá, vamos continuar. Então, aqui, esse 1 sobre 15, ele passa para o lado de cá, negativo. Então, ele passa menos. Então, vai ficar 1 sobre 30 menos 1 sobre 15 igual a 1 sobre P'. Ok? Aqui também a gente tem que prestar atenção no seguinte. Eu tenho que tirar o mínimo comum, dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Ou, certo? Eu vou ter que multiplicar desses dois aqui e diminuir o de cima, só que na diminuição do de cima vai ter que ser esse carinha aqui, o 15, menos esse carinha aqui, certo? O porquê disso? Vamos fazer aqui. Então assim, ó, multiplicando um pelo outro, vai dar 450. 30 vezes 15. Ok? Deixa aqui já. Quando eu for para descobrir qual é o de cima, eu vou fazer assim, ó. Multiplicando pelo outro, menos 450 dividido por 30, por menos 30, vai dar mais 15. Mais 15 vezes 1, 15. Que é o valor desse aqui, ó. Quando eu divido menos 450 por 15, ele vai dar menos 30. Menos 30 vezes 1, menos 30. Então ele fica ao contrário aqui embaixo. Ó, fica, ó, o 15 vem para cá, o sinal daqui continua. Ó, era o menos 15, continua o menos aqui. Esse menos ele continua aqui. Esse é o mesmo. Certo? Ficou meio ridículo aqui, mas vai ficar assim. Certo? Ok? Então esse menos ele continua aqui. E aqui, ó, o menos 30 vem para cá e o 15 vem para cá, obedecendo o sinal. Ok? Vamos só apagar aqui. Ficou meio ridiculão isso aqui. Ok? Certo? Então, multiplica os dois de baixo, deu menos 450, e inverte de cima. Então vai ficar, era menos 30 menos 15, vai ficar 15 menos menos 30. Eles ficam invertidos aqui, ó. Pode olhar aqui, ó. Aqui era o 15. Isso aí ocorreu bastante lá também. E o fato deles inverter aqui, como eu tenho o sinal negativo ali, caneta, menos com menos vira mais. Então 15 mais 30, 45. Aí agora aqui eu tenho 45 dividido por menos 450, 1 sobre P'. Aí aqui tem que fazer a multiplicação em x aqui, ó. Vai ficar esse vezes esse vezes 1, certo? P vezes 45, 450 vezes 1, negativo. Então, é a mesma coisa que eu trocar os dois de lugar, ou inverter. Ok? Então vai ficar 450 de 45, e a gente achou o P que é menos 10. Ok? Achei o P'. Vamos para a segunda equação agora para achar o valor do I. Substituindo o valor lá também. Certo? 1 sobre 6, que é o objeto. O menos já é da fórmula. E esse outro menos aqui, que também o pessoal esqueceu, por isso que tem esses dois menos aqui. Ó. Teve algumas pessoas que não fizeram isso. Certo? Esse menos aqui, ó, é o P', menos 10, entre parênteses. E esse menos aqui é o da fórmula. Menos com menos vira mais. Ok? Então, só fiz de novo aqui para ficar mais bonitinho ainda. E depois é só passar isso, está dividindo, passa multiplicando. Aí vai ficar 6 vezes 10 vezes 6 dividido por 15. Que vai dar, a gente resolvendo tudo isso, chegamos no 4 centímetros. Ok? Achamos os dois valores, agora é analisar aqui. Então eu sei que o P' é menos 10. Então eu vou olhar aqui o P'. Quando ele é menor do que zero, o P' negativo que está aqui, ó, significa que a imagem ela é virtual. Ok? E o I,
como deu positivo, vamos jogar ele lá também. O I, como ele é positivo, aqui, significa que a imagem... Opa! I positivo aqui, ó, significa que a imagem ela é direita. Então a imagem ela é virtual e ela é direita. E como o objeto tem 6 e a imagem tem 4, a imagem ela é menor. Então a imagem ela é virtual, direita e menor. Ok? Se a gente voltar lá no que a gente fez nos desenhos lá, tá? O que a gente tem aqui? Ó? O meu espelho ele é convexo, ou seja, a imagem vai estar aqui por fora, certo? Não importa a distância que eu colocar aqui, a única imagem que um espelho convexo fornece é uma imagem virtual, seja dentro do espelho. Ela é direita e ela sempre é menor, é a bolinha de Natal. Então, se der qualquer outro tipo, além de virtual, direita e menor para um espelho convexo, a tua resposta está errada. Ok? E eu vou fazer uma outra agora com espelho côncavo. A gente vê como que calcula. Até dar os resultados também diferentes. Vou colocar também aqui no primeiro momento aqui, ó, as nossas comparativos aqui, vamos dizer assim. Então, lá, o espelho primeiro eu tenho que olhar, ele é um espelho côncavo. Se o espelho é côncavo, certo? Então tá aqui, ó. O meu foco, ele é positivo. Então eu não preciso mexer no foco. Ok? Então vamos lá. Objeto 15 centímetros. Já está ali. O foco é 20. Está aqui. A distância do objeto ao vértice, que é o P, é 40. Aí a pergunta é a mesma coisa. A gente quer saber qual é o valor do P, qual é o valor do P' e qual é o valor do I. Ok? Fórmula é exatamente a mesma que a gente viu. Tenho as duas. Maneira de fazer exatamente o mesmo. Como eu não tenho o valor do I nem do P', que é o que precisa para essa segunda fórmula aqui, então vamos calcular primeiro o P' nessa daqui. Tá? Então vamos lá. O 1 sobre o foco é 20, beleza, mais o P, que é 1 sobre 20, 1 sobre 40, que é a distância do objeto até o... E 1 sobre P', que é o que eu quero achar. Então, 1 sobre 40 vai passar para cá, passa negativo. Então, vai ficar assim. 1 sobre 20 menos 1 sobre P'. Essa ordem aqui é importante. Por quê? Por causa desse menos aqui, ó. Ok? Então, o que a gente tem que fazer, a gente já viu lá. Divide, multiplica os dois de baixo e diminui os de cima, só que invertido. Vai ficar o 40 para cá e o 20 do lado de cá. Então, vamos lá. Então, aqui a gente multiplica ele cruzado, vai ficar P' vezes 20, 800 vezes 1. Ok? Não é menos 800, é 800 vezes 1 aqui. Então, o 20 está multiplicando, vai passar dividindo. Fica 800 dividido por 20, então o P' vai ser igual a menos 40. Ok? Aqui, I sobre O igual a menos P' sobre P. O I a gente quer saber, o O é 15 e o P' a gente descobriu que é 40 e o P a gente já sabia que era 40. Então, isso aqui vai dar, multiplicando ali, mas ele vai dar 1. Ok? Então, 15 vezes menos 40 dividido por menos 40 vai dar 15 negativo, certo? Que divide aqui dá menos 1. Menos 1 vezes 15 dá menos 15. Ok? Então, analisando a imagem, se ela é virtual, direita, invertida, o que a gente tem que fazer aqui? Então, o P', como deu positivo, então a gente sabe que a imagem ela é real. Vou desenhar aqui. Então, a gente sabe que a imagem ela é real, porque o P' ele é positivo. O I deu menos 15. Então,
como o I é negativo, significa que a imagem ela é invertida. E olha que interessante, o I deu exatamente igual o O. Por que isso? Se a gente observar aqui no próprio problema, a distância do objeto até o vértice é 40. Então, se o F é 20, significa que o P ele é exatamente sobre o centro de curvatura. E a gente já viu que ele dá uma imagem igual. Então a imagem ela é real, porque porque o P' ele é positivo. Ela é invertida, porque o I deu negativo. E ela é igual, porque os dois são do mesmo tamanho. Se a gente lembrar do desenho que a gente fez há 2 aulas atrás, significa que o meu objeto está exatamente sobre o C. Como o F ele tem a metade da distância, a gente colocou aqui, já poderia saber antes já, mas se o meu objeto lá em cima ele tem 15 não, meu objeto, a distância do objeto até a imagem tem 40, daqui até aqui tem 40, então significa que a metade dele é 20. Então o objeto está exatamente sobre o centro de curvatura. Então o objeto deu do mesmo tamanho, só que invertido. Ok? Acho que eram essas as principais. Tem que prestar atenção basicamente no joguinho de sinal, certo? Que o pessoal não colocou. Nesse daqui. Aqui tem que prestar atenção também nesse carinha aqui. Porque ele, na hora de fazer ele vai inverter. Tá? Foram os principais erros que ocorreram lá. Tá? Porque você sabe que um sinalzinho aqui ele influencia no tipo de imagem que vai dar aqui. Okay? Deixei mais 2 exercícios também lá no Google Sala de Aula. Espero que vocês façam e me entreguem. Okay? Eu vou corrigir daqui a partir do momento que o pessoal vai me entregando, eu já vou corrigindo. Já tem turmas, como eu falei, eu não entreguei ainda. Tem turmas que eu nem passei lá ainda. Tá? Mas as que eu passei, como eu falei, eu já vi que tinha alguns probleminhas. E como eu tinha que passar mais alguns exercícios, então eu resolvi fazer um novo vídeo passando nesses probleminhas que aparecem lá. Então, os principais que vocês têm que olhar. Primeiro você vai olhar, o espelho ele é côncavo ou ele é convexo. Se o espelho for convexo, tá? Façam a análise. Espelho côncavo, F positivo. Espelho convexo, F negativo, que é isso aqui, ó. Certo? Nesse caso aqui, o espelho é côncavo, então o F ele é positivo, tá? Não confiem nisso daqui, porque muitas vezes, como eu falei, os caras do vestibular, os caras que vão fazer qualquer coisa, geralmente eles colocam um valor ali e você tem que pensar um pouquinho, certo? Então lembra, espelho convexo, foco negativo, espelho côncavo, foco positivo. Ok? Tá? Então vou ficando por aqui para não ficar muito grande a aula. Tenham uma boa semana.